estiver nos assistindo. É mais uma vez um grande prazer estar aqui, né, junto com essa parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Então, muito obrigada, Sônia, pela abertura. Esperamos que todos tenham aqui uma oportunidade de aprender um bocadinho mais e também, ao fim da nossa apresentação, pretendemos fazer alguma troca a respeito de desafios, quais são as expectativas para o mercado, o que as nossas empresas possuem como desafios e como oportunidades também. Então, nós vamos debater por diversos assuntos, vamos desde os dados até as tecnologias emergentes, mas não só, nós vamos além disso. Então, agora eu também passo a palavra ao meu colega George, que vai começar essa apresentação. Espero que todos fiquem bastante satisfeitos com o que vão ver aqui hoje. Bom dia. Primeiramente, muito obrigado, CCIP. Mais uma oportunidade de estar junto com vocês. Obrigado, Sônia. Obrigado, Mari, minha colega. Um pouco de mim, eu trabalho há quase 10 anos em transformação digital, então sou um especialista de transformação digital, trabalho com dados. E vamos começar. Vamos nos desafiar em conteúdo. O tema de hoje é os dados moldam o futuro, ou seja, os dados são a base do nosso futuro e a tecnologia é o que vai moldar isso também e redefinir os limites. O mais importante, que primeira mensagem que a gente tem que ter na cabeça, é que não existem dados sem a tecnologia. O que vai trazer o resultado exponencial e a transformação digital são os dados em conjunto com a tecnologia trabalhando junto com os dados. Dentro desse contexto, é muito legal, muito bom estar aqui novamente para a gente compartilhar um pouco do nosso conhecimento e também aprender com vocês, com a colaboração. Então, o primeiro pedido que eu queria fazer nessa apresentação é que tem um QR Code aqui na tela, que vocês podem fazer perguntas do negócio de vocês, perguntas sobre dados, sobre o tema da apresentação que a gente está falando aqui, e que depois, no final, a gente vai responder essas perguntas. Importante, esse QR Code vai estar na apresentação inteira. Então, não se preocupe em pegar exatamente agora, mas sempre no canto direito da tela vai estar esse QR Code para vocês acessarem a qualquer momento, e no final vamos ter um momento de responder as perguntas. A apresentação vai acontecer em 4 grandes blocos. O primeiro grande bloco é sobre a definição e valor dos dados, quais são as ferramentas e estratégias de análise de dados que temos hoje disponíveis, segurança ética de dados, que é extremamente importante no momento que estamos hoje, e dados e transformação digital. Esse é o primeiro bloco, mas vamos ter 4 blocos durante toda a apresentação. Bom, dentro de dados, quando nós falamos em valor de dados, o que o dado pode entregar para a gente? Encontrar padrões de comportamento nos seus clientes, padrões de comportamento nos seus consumidores, padrões de comportamento nos seus processos. Como que é feito isso? Compreendendo o passado e, por isso, traz o presente. Então, vamos pensar um exemplo. Como nós fazíamos um forecast de vendas no passado? A gente tinha um histórico de dados e, dentro desse histórico de dados, manualmente, a gente projetava o futuro. Projetava, por exemplo, quanto vai produzir de um produto, quantas passagens vamos ofertar. E agora não. Quando você compreende o passado e coloca isso dentro de uma inteligência artificial, com uma assertividade muito maior, basicamente uma assertividade, dependendo do processo e da qualidade de dados, de acima de 95%, você consegue projetar o futuro. Você consegue ter um forecast automatizado que vai te ajudar a fazer todas as suas previsões, comprar insumos e tudo. Então, é muito importante essa inteligência artificial, que ela faz esse papel de automatização e traz uma assertividade muito maior em todo o processo da empresa, em todas as áreas. Então, basicamente, esse é o terceiro ponto.
que a gente vai projetar o futuro dos seus processos de clientes. Isso pode acontecer tanto numa área de RH, que vai ter de recursos humanos, que vai pegar toda a informação e encontrar um padrão e te ajudar a tomar decisões, quanto numa área de vendas, quanto numa área de fábrica. E aí vem o último ponto, que você vai ter insumos para tomar decisões muito mais estratégicas, muito mais agressivas, que vai colocar à frente dos seus competidores. E isso traz uma série de vantagens. A primeira que eu cito aqui é antecipação das oportunidades. Então, comentei no slide anterior que nós conseguimos compreender um padrão do passado e projetar o futuro. Mas não é só projetar o futuro, também conseguimos antecipar o que pode vir para o futuro. Quais são as futuras tendências, tanto de mercado, processos, etc. Redução de custos. Redução de custos, que é o segundo ponto. Vamos pensar numa fábrica, onde você tinha boa parte do processo manual, uma fábrica de produção. E, de repente, você tem menos pessoas dentro da fábrica, mais inteligência artificial dentro da fábrica, e isso traz uma assertividade na produção, uma produtividade na produção. Isso faz reduzir custos, aumentar a produtividade de uma linha de produção e aumentar a qualidade. Então, redução de custos também pode acontecer em todas as áreas da empresa, mas acredito que é um belo exemplo quando a gente fala de uma fábrica que produz algum insumo. Ações mais acertadas. Quando falamos de ações mais acertadas, a inteligência artificial vai te ajudar a trazer dados dos seus consumidores, dados dos seus clientes, dados censitários de um a um. E quando você vai fazer uma promoção para os seus consumidores, por exemplo, você não precisa fazer promoções para 10 consumidores com perfis diferentes, sendo que o importante seria impactar dois. Aqui você vai impactar exatamente o consumidor que tem aquele perfil, que precisa daquele produto. Então, ações mais acertadas, isso traz uma redução de custos e um impacto nas vendas. Aumento da produtividade, muito parecido com o que eu citei da fábrica, e retenção e atração dos clientes. Você vai ter um CRM automatizado e, com isso, vai conseguir atingir seus clientes. E por que vamos fazer isso? Aqui tem alguns dados muito importantes. Acho que é muito claro que dados ajudam as empresas a crescerem, mas é legal a gente trazer alguns exemplos. Esse dado da McKinsey mostra para a gente que as empresas orientadas para dados têm 20 vezes mais oportunidade de adquirir novos clientes. E não é só adquirir, 6 vezes mais chance de mantê-los e 19 vezes mais chance de obter lucro. É muito impressionante o que traz para a gente realmente usar a tecnologia e ser uma empresa data-driven. Outro dado super impressionante e provocante: cerca de 73% das empresas falam que são data-driven, porém só 28% consideram realmente os dados importantes. O que é mais assustador, da Arita Rápido, o que é mais assustador nesse dado é que, se 73% das empresas acham que é data-driven e só 28% realmente consideram, isso quer dizer que a empresa acha que é data-driven, mas não é. Então, ela não toma nenhuma ação para melhorar esse cenário. Então, precisamos muito olhar em transparência nossos processos para ver se realmente estamos tomando essa atitude e investindo na tecnologia. Outro dado super impressionante: em 2018, a esfera de dados, todos os dados disponíveis no mundo, era de 33 zettabytes, que é como se fosse 1.000 megabytes. Em 2025, que nós achávamos que era muito longe, já é o ano que vem, serão 175 megabytes, ou seja, mais que 5 vezes. Se nós hoje já temos dificuldade de tratar os dados e estamos fazendo essa provocação aqui, imagina o ano que vem, que vai ter 5 vezes mais dados disponíveis. O que vamos fazer se não começarmos agora? E
E como vocês podem me perguntar, como que essa transformação mudou tão de repente? Dados sempre existiram, tecnologia sempre existiu. Aqui tem uma equação simples, onde eu explico para vocês por que mudou esse cenário. A quantidade de dados está muito maior. E a tecnologia, hoje, ela está muito mais democratizada e ela está muito mais avançada. Isso trouxe a transformação. Então, a gente tem uma quantidade de dados muito maior, uma tecnologia que está acessível, juntando esses dados com essa tecnologia que está acessível. Eu lembro que pagar uma inteligência artificial no passado era muito caro, era um investimento muito alto para as empresas, e hoje você já tem um chat GPT que disponibiliza isso gratuitamente. Então, se você utilizar essa tecnologia que está democratizada, isso traz a escalabilidade. Isso você consegue alcançar um número enorme de consumidores, e isso traz a transformação digital. O que vocês estão vendo aqui do lado é uma projeção. Isso daqui chama os Gêmeos, é uma projeção feita por inteligência artificial. Então, imagina que eu, George, estou apresentando para vocês aqui, enquanto no meu blog tem um gêmeo meu, que é uma projeção minha, falando com meus fãs. Então, imagina como isso é escalável. Poderia ter o George em 1000 sites ao mesmo tempo. E são 3 tipos de dados que existem hoje disponíveis. E é importante utilizar os 3. First Party Data, Second Party Data e Third Party Data. Muito simples explicação, First Party Data são os meus dados, os dados que a minha empresa possui, como um portal, por exemplo, que eu tenho todos os dados dos meus clientes. Second Party Data está mais relacionado ao B2B, onde são os dados do parceiro que eu vendo. Então, você junta o seu dado com o dado do parceiro e você tem outro banco de dados. E third party data são todos dados disponíveis, como dados econômicos e dados que você pode comprar de institutos. O importante da transformação digital é: não adianta você usar só first party data, só o second ou third party data. Para fazer uma transformação digital, você tem que fazer um 360 e usar os 3 tipos de dados. RGPD poderia ter um webinar para falar de RGPD, então só vou citar aqui. Com essa quantidade de dados que a gente já tem hoje e que a gente vai ter em 2025, como eu mostrei, a lei de proteção da informação fica mais importante ainda. Ou seja, dados confidenciais, informações de pessoas, informações de saúde, propriedade intelectual. E dentro da RGPD, acho que o grande recado que eu quero deixar aqui para vocês é: não existe proteção de dados se você não tiver uma tecnologia avançada com essa quantidade de dados que a gente tem para colocar processo e gerenciamento de dados. Hoje, basicamente, é super importante a tecnologia para a RGPD. E se você não tiver uma RGPD muito claro dentro da sua empresa, isso pode destruir sua empresa ou destruir completamente o valor da sua empresa. E, atualmente, acredito que foi 13 de março, foi aprovado dentro da União Europeia a lei de proteção, a lei de inteligência de dados, de inteligência artificial, que está embaixo do LGPD e traz uma complexidade maior ainda para isso, mais uma proteção muito grande para os nossos consumidores. Bom, dando prosseguimento aqui ao segundo bloco, né, dessa nossa apresentação de hoje, nós vamos falar agora um pouco sobre as tecnologias numa era que nós chamamos de pós-smartphone, né? Então, nós falamos de diferentes tecnologias, vamos falar um pouquinho sobre a AI e vamos também um pouco além. Aproveitar, né, que o meu colega fez uma breve e uma profunda explicação a respeito da relevância dos dados, né, em todas as nossas ações e automatizações atualmente. Vamos falar sobre a AI e Machine Learning e como os dados interagem nesses cenários. Vamos falar sobre o metaverso, vamos falar sobre a IoT e também sobre algumas tecnologias emergentes. Vamos entrar, então, já nesse âmbito da AI e Machine Learning.
né? Por quê? Porque, como meu colega referiu, a relevância dos dados, né, nós temos que levar em consideração constantemente no nosso dia a dia, nas nossas rotinas dos nossos negócios, mas para explicar aqui algo que se calhar não é nenhuma novidade, né? Mas para dar um contexto a quem está assistindo, né? No caso, os dados. Os dados, eles são a base das tecnologias. Por quê? A capacidade de grande processamento dos dados é o que favorece as tecnologias que nós temos hoje à nossa disposição. Esses dados, eles são responsáveis por alimentar os algoritmos de machine learning. E esses códigos de machine learning, eles vão aprender padrões e eles serão os responsáveis por fazer previsões que nós utilizamos nos nossos negócios, ok? O que se viu quando nós olhávamos para AI, e percebam que eu não estou a falar de Gen AI, eu estou a falar de AI, porque não é algo novo, a AI é muito importante dizer isso, não é algo recente, é algo realmente de muitas décadas atrás, e a machine learning também, nos nossos processos de automação. Mas o que se viu nos últimos anos? Foi uma corrida para a coleta massiva de dados e, entretanto, essa coleta massiva de dados acabou por gerar uma série de dados de baixa qualidade. Porém, paralelamente a isso, o que é que nós vimos também? Em termos de desenvolvimento da tecnologia e de equipamentos, nós vimos o desenvolver de servidores mais robustos, nós vimos processamentos mais rápidos e nós vimos a explosão da Gen AI. Né, que a Gen AI é que é responsável por criar conteúdos originais, conteúdos novos. Né? Então, com essas novas tecnologias, com a quantidade de dados que nós temos, o cenário acabou por mudar um pouco. E o que é que mudou nesse cenário? Principalmente sobre o aspecto do machine learning. Nós vimos aprendizado de máquinas diferentes. Nós vimos técnicas de aprendizagem por reforço, nós vimos aprendizagem por autossupervisionado, ou seja, sem exigir supervisão alguma. Nós vimos também técnicas de transfer learning e aprendizado incremental. Então, hoje nós nos perguntamos, será que a quantidade de dados continua a ser relevante ou será que nós devemos pensar melhor na qualidade desses dados? Né? Então, isso já é uma reflexão que nós podemos ter no nosso dia a dia. Necessariamente, o grande volume de dados não é o mais impactante, mas a qualidade, a forma como nós trabalhamos esses dados, acaba por ser muito mais importante, ok? Então, hoje nós temos essa possibilidade de trabalhar com menos dados, ou seja, depender menos desses dados brutos. Por exemplo, nós temos aqui até uma imagem, né, do Optimus da Tesla a manipular um ovo que é um produto extremamente delicado. Né? E por que eu trago essa imagem aqui para vocês? Para nós fazermos uma reflexão. Muitas pessoas ficam ainda a questionar, né? Até onde nós vamos com a inteligência artificial? Até onde nós vamos na aprendizagem das máquinas? Será que as máquinas vão aprender tanto mais do que nós e substituir a nossa força de trabalho, substituir a nós mesmos no nosso dia a dia, nos nossos negócios? E aí eu sou uma tech otimista, então eu devo dizer, no passado, né, os nossos ancestrais, quando descobriram o fogo, podiam estar lá um tanto assustados, mas nós, com a nossa capacidade humana, nós dominamos o fogo e isso permitiu que nós chegássemos aonde chegamos. Então, como tech otimista, eu digo, não tenhamos medo de utilizar a Gen AI, de utilizar as técnicas de machine learning e fazer as máquinas trabalharem por nós. Porque hoje os robôs não sabem manipular o fogo, mas, quem sabe, venham a fazer isso. Mas somos nós, humanos, que teremos a capacidade de transmitir esse conhecimento e fazer evoluir muito mais a nossa sociedade. Um exemplo disso é o uso dessas tecnologias em áreas extremamente importantes para o nosso desenvolvimento. Aqui eu trago somente alguns exemplos, depois nós vamos partilhar a apresentação, e vocês podem pesquisar um pouco mais se já não conhecem algumas desses projetos que eu coloco aqui no ecrã. Por exemplo, nós temos aqui empresas que trabalham, startups que trabalham dentro da área da saúde, que tem sido muito beneficiada pelos recursos mais recentes, como a Zebra Medical Vision, como a Suki AI, que fazem predições de tratamentos. Nós vemos a Benevolent AI, que também é muito responsável pela pesquisa de novos medicamentos no mercado, mas nós vemos isso em vários setores. Aqui nós temos também o exemplo da CaseTech, que é responsável por auxiliar
na leitura de casos jurídicos, ou seja, uma outra área. Nós temos a AB também, que faz reconhecimento facial para interpretação do comportamento humano. Então, nós temos aqui vários setores que são impactados por essas tecnologias. No vídeo, vocês podem ver, por exemplo, um desafio que foi assumido pela Alphabet, onde eles conseguiram desvendar, ou melhor dizendo, solucionar um desafio da área da biomedicina que há muitos anos nós não encontrávamos respostas, né? Então, graças ao incremento das novas tecnologias, é que foi possível se chegar a uma resolução desse desafio. E isso é extremamente importante para nós, humanos, enquanto sociedade, enquanto humanidade. Aqui um dado muito rápido, mas para que vocês percebam que nós podemos ver um incremento no potencial econômico global quando nós utilizamos, melhor dizendo, a GenAI nos nossos processos. Aqui nós temos um breve recorte de um report da McKinsey Global Institute, onde nós vemos que, há um tempo atrás, quando nós já utilizávamos análises de dados avançadas, mas utilizávamos a AI pura e simples, nós tínhamos em torno de 11 a 17 trilhões de dólares impactados como impacto na economia global. Porém, com o incremento da GenAI, esses valores sofreram aqui uma alteração e o impacto ficou superior em torno de 15 a 40%. Mas não só nos nossos negócios, nos nossos processos. Também a produtividade dos nossos colaboradores, de nós mesmos, também sofreu um incremento. E esse incremento foi em torno de 35 a 70% no impacto da economia global. Então, nós podemos ver aqui um grande avanço e uma grande contribuição para os nossos negócios quando nós trabalhamos com essas tecnologias. Quando nós falamos de tecnologias, falamos também de plataformas. Então, mais uma plataforma, digamos assim, e que também não é recente, não é nova, o metaverso. O metaverso ganhou mais força graças à evolução de outras tecnologias, como a tecnologia de imersão mais aprofundada, mais explorada, o cloud computing, o blockchain. Graças a essas tecnologias, o metaverso ganhou ainda mais força. E hoje nós também podemos ver um grande impacto dessa tecnologia, dessa plataforma ambiente em vários setores. Aqui eu trago também alguns exemplos, né? Nós podemos ver na área do retalho, Carrefour, Mel, aqui, que nós temos cá em Portugal, também utilizou Mondelez para divulgação para uma ação focada em um produto, que era, no caso, a Lacta. Nós temos também a utilização do metaverso no setor da moda, da arte, da pesquisa e desenvolvimento, educação e saúde. Ou seja, são vários setores que já utilizaram e continuam a utilizar o metaverso para incremento, para melhoria dos seus processos e dos seus negócios. Inclusive, um outro dado bastante interessante é esse da PwC, que diz que 82% dos executivos vão colocar o metaverso dentro das suas atividades empresariais. Aqui nós temos 3 vídeos, né, somente para dar uma vista de olhos nessas diferentes aplicações do metaverso. Na primeira imagem aqui vocês podem ver a Syngenta, que é uma empresa brasileira do sul do Brasil, que foi recentemente comprada por uma grande empresa, uma gigante da China, porque essa empresa trabalhava com pesquisa e desenvolvimento de sementes. E esse ambiente em metaverso possibilitou que cientistas que estavam conectados ao redor do mundo pudessem estar juntos e partilhar os seus conhecimentos, as suas descobertas e acompanhar em tempo real a evolução dessas sementes e das suas pesquisas. Um outro exemplo aqui, mais ao centro no vídeo, nós temos a Shaya. A Shaya é um robozinho muito simpático que está num ambiente metaverso para conversar com pacientes que serão analisados posteriormente por seus terapeutas. Então, é mais um outro cenário que nós vemos aqui utilizando o metaverso. No último, nós vemos, inclusive, um protótipo que foi desenvolvido pela nossa equipe, que é um ambiente metaverso voltado ao retalho. Mas não só. Esse ambiente no retalho, ele pode ser utilizado para diversos setores, para interação dos clientes, reconhecimento do comportamento dos clientes, e nós podemos fazer uma análise muito mais profunda e em tempo real do comportamento dos clientes, e, portanto, direcionar melhor as nossas ações e, inclusive, estabelecer relações mais próximas com os nossos parceiros. Quando nós falamos de tecnologias, falamos do metaverso, vamos falar também
muito rapidamente sobre as IoTs. As IoTs também estão inseridas no nosso dia a dia. É impossível hoje nós não termos qualquer objeto que não esteja conectado numa rede global. Então, se hoje nós temos 10 bilhões de dispositivos conectados globalmente, há uma expectativa de que esse número dobre até 2030. É um dado bastante interessante, porque isso também pode permitir um avanço dessas tecnologias que nós dominamos, que nós conhecemos hoje, mas que podem ainda sofrer mais melhorias. E isso nós vemos como melhoria no nosso dia a dia, na nossa relação, nas nossas rotinas, mas também dos nossos negócios. Como que nós podemos utilizar as IoTs nesses processos? Nós podemos utilizar para monitorização, para manutenção preditiva, para aumento da eficiência operacional, para redução de custos e também para sustentabilidade, para desenvolver ações de sustentabilidade. Nós temos aqui uma grande oportunidade quando nós olhamos para as IoTs e o que nós podemos fazer com elas, né? Desde os nossos smartphones, nós estamos a falar dos relógios, nós falamos hoje de óculos, né? Então, nós devemos também levar em consideração que as gigantes estão a investir cada vez mais em equipamentos que sejam mais efetivos, que tenham menor custo de desenvolvimento e que sejam mais confortáveis, para que nós possamos utilizar e tirar benefícios do uso dessas tecnologias. Aqui um outro dado que é muito interessante, que eu gostava de trazer, é que, apesar de toda essa evolução, há um dado da BCG que diz que 90% das empresas ainda não estão a dominar o mercado com as novas tecnologias. E por que esse dado soa um tanto assustador? Porque se nós não estivermos a trabalhar com a tecnologia, nós podemos aqui criar um verdadeiro abismo econômico. E o que eu quero dizer com isso? Né? Se nós olharmos para esse gráfico, nós vemos que 40% das empresas sequer tomam alguma ação com o uso da GenAI. 50% ainda estão a testar, estão a verificar possibilidades, a tentar enxergar possibilidades, estão a trabalhar com MVP, o que já é muito bom, mas somente 10% hoje dominam a GenAI e que podem efetivamente utilizar em todos os seus processos. Se nós não estivermos dedicados a utilizar a GenAI, esses 10%, nós não estaremos ali. E o que isso significa? Significa que teremos poucas empresas a explorarem, a utilizarem a GenAI e as tecnologias nos seus negócios, enquanto grande parte das companhias, grande parte das empresas não estarão executando qualquer ação, ou ainda estarão atrás no desenvolvimento e na utilização da tecnologia para os seus negócios. E isso pode gerar um abismo econômico muito grande. Então, nós devemos pensar aonde que nós vamos nos posicionar, para que nós possamos aumentar esses 10%, estarmos fazendo parte desses 10%. E antes de passar a vez agora novamente ao meu colega Jorge, é importante dizer que utilizar as tecnologias não é complexo. O complexo é estabelecer estratégias que tragam resultados. E eu acredito que é sobre isso que vocês vão ouvir agora do Jorge. Bom, obrigado, Ari. Sendo bem prático, o que nós, empresários que temos negócios, estamos em empresas, a gente quer no final do dia? Resultado. E o resultado vem com escalonamento. Recordando a tela inicial, a última tela que eu apresentei, que dados, tecnologia, escalar traz a transformação, agora a gente vai falar de escalonamento. Dentro desse ponto, o primeiro tópico é modelos de escalonamento. O segundo, quais são as principais barreiras que as empresas têm para fazer o escalonamento de uma tecnologia. Vamos falar aqui de 2 casos de sucesso de empresas portuguesas. E, por último, como usar a tecnologia como facilitadora, como amiga, e não como uma coisa complexa que a gente não entende. Bom, primeiro trazendo um dado, trazendo a importância do escalonamento. Então, um dado da Accenture fala, empresas que se destacam no escalonamento da inovação da tecnologia dobram o crescimento da receita. É um dado extremamente relevante quando
Por exemplo, a gente quer inovar na empresa e não tem espaço, não tem um budget. Olha esse dado aqui na frente mostrando que, sim, já é provado que o escalonamento e a inovação traz muito resultado para a empresa. Não é um trabalho adicional, ele realmente traz um resultado super impressionante. Outro dado super importante, aqui esse dado é da IDC, então as organizações que implantam inteligência artificial, o crescimento sobe de 4% para 14%. E o dado de baixo, que está destacado, é ainda mais impressionante. As empresas que utilizam inteligência artificial, elas reagem 50% mais rápido do que seus concorrentes, tanto em legislação, quanto em processos, quanto em resultados. Então, imagina o que isso traz como diferencial competitivo dentro das organizações. E vocês podem me perguntar, ok, Jorge, hoje a nossa empresa não é data-driven ou não é tão inovadora. Como eu faço para começar isso? E aqui eu falo para vocês, eu até fiz um curso da Hyper Island de cultura digital, que no segundo dia eu perguntei para o professor qual que é a resposta, me dá um modelo, me dá uma ferramenta. O que ele me respondeu foi: a ferramenta é a cultura. Então aqui eu trago um pouquinho disso para vocês. Então saber fazer a pergunta certa é o começo de tudo. Então, por exemplo, quando eu volto no dado de 78% que nós vimos lá no começo da apresentação, essa pode ser a pergunta certa. Minha empresa realmente é data-driven? Minha empresa realmente inova? Porque quando você assumir que sua empresa não é data-driven e sua empresa não inova, você fez a pergunta certa e você teve a resposta certa. Você vai ser provocado a buscar tecnologia, a mudar a cultura da empresa. Então, o primeiro ponto é saber fazer a pergunta certa. Trazer a equipe, trazer os principais stakeholders, fazer a pergunta certa. E depois utilizar a tecnologia como base, tecnologia e dados, adoção da cultura digital, adoção à cultura do erro, adoção à cultura da inovação, para você se desafiar e depois, claro, trazer a disciplina na execução, que eu acho que a maioria das empresas e negócios já tem essa disciplina da execução. Então, basicamente, os dois primeiros pontos tá como um segredo da transformação digital e o começo de tudo. E qual que é a barreira do escalonamento? Vou passar super rápido aqui. A barreira do escalonamento é a falta de confiança e o ceticismo. Então, vou contar um exemplo. Quando você tem um budget para fazer uma promoção de preço, uma passagem de avião, por exemplo, eu vou fazer desconto ou eu vou investir em tecnologia? A resposta é: tem que fazer os dois. E geralmente, quando falamos, precisa tirar 1% desse budget para inovar, geralmente é o primeiro projeto a ser cortado. Então, o segredo, a barreira do escalonamento é a confiança que essa inovação, que essa tecnologia vai trazer resultado. Essa é a principal barreira que a gente tem hoje, que liga muito à cultura digital que nós falamos no slide anterior. E dois exemplos. Primeiro é da Vorten, que vocês conhecem, um grande portal, e depois a da UbRider. O que eu quero mostrar aqui? Desde empresas extremamente consolidadas e gigantescas, até startups, estão utilizando a inteligência artificial como base do crescimento. A primeira empresa, o primeiro portal, basicamente, ele redefiniu toda o UX, toda a User Experience, toda a sugestão de pedido, toda a estratégia de preços, imagens. Basicamente, talvez não seja tão fácil olhar quando você está no site, mas com certeza tem uma inteligência ali atrás, que é um case de sucesso hoje dentro do país, de
utilizar a inteligência artificial para trazer resultados. Até a UpRider, que é uma startup de mobilidade e fintech, que hoje está recebendo, acho que faz algum tempo, está recebendo um aporte de 1,9 milhões de dólares para expandir para outros países. Ou seja, ela utilizou a inteligência artificial para linkar portais de transporte e facilitar o meio de pagamento, e isso fez uma empresa que não tem muitos anos ser escalável e já está indo para outros países com a mesma tecnologia. Ou seja, qual que é o grande recado daqui? Não é nem um case, é dizer que desde grandes empresas até empresas que estão começando precisam utilizar a inteligência artificial, que foi um pouco que a Ari, o exemplo que ela utilizou ali atrás, até do abismo econômico. Todas as empresas têm que utilizar a inteligência artificial, não só as grandes, nem as médias, nem as pequenas. E uma das formas de você conseguir executar de fato essa inovação, aqui eu trago um exemplo muito legal da Singularity University, que são 6Ds do crescimento exponencial. Como você lançar um produto digital e esse produto digital realmente escalar, que é o tema desse terceiro e penúltimo bloco. Primeiro D, digitalização. Basicamente, digitalização é pegar um processo que era completamente analógico e transformar esse processo em um processo digital. Então, imagina, por exemplo, que você tinha muito, vamos usar um exemplo administrativo, você tinha todo o processo que era tudo feito em papel. Aí, de repente, você coloca um sistema que faça tudo isso. Isso é digitalização, transformar um processo analógico em um processo digital. O segundo, D, a decisão, é a realidade. Toda inovação, assim como eu falei lá em cima, que tem a confiança da inovação, também a realidade é, quando você começa a inovar, você tem a decepção, você tem a decepção, que é, no começo, ela não vai dar o resultado tão a curtíssimo prazo quanto dar um desconto de preço. Você vai ter uma decepção, porque você tem uma curva de aprendizagem aqui. Então, tem que aprender a lidar com essa decepção e esperar para o próximo D, que é a disrupção. Porque quando você aprendeu com esse processo, o próximo D, que é a disrupção, basicamente, como que isso acontece? Imagina que você tem um processo analógico e você tem um processo digital. Então, na exceção, por exemplo, imagina na época do MP3. O MP3 ele não era tão bom quanto os portais que a gente tem hoje de música, os aplicativos de música. Então, você continuava indo na loja física. Só que depois você foi para um Spotify, você foi para aplicativos de música que ficou muito melhor. E quando a gente fala de disrupção, é isso. Quando a tecnologia ela fica no mesmo preço ou um pouco mais barato que o analógico, aí você tem um crescimento exponencial. Isso é um processo que é super rápido e que realmente acontece. Então, a disrupção acontece quando essa tecnologia começa a ficar acessível e começa a ficar melhor que o analógico. São processos super rápidos e que cada ano que passa está evoluindo mais rápido. O quarto D é a desmaterialização. Quando você começa a crescer e o digital fica muito mais forte que o analógico, basicamente o que ocorre, você não tem mais um ativo analógico naquela inovação. Você não tem mais nada, você não tem um ativo. Quando você não tem um ativo, é uma desmaterialização, é tudo digital. É como numa empresa, por exemplo, no exemplo de processos do papel, você não vê mais papel na empresa. Assim como a gente não vê mais um telefone fixo, que está tudo no celular, assim como tudo está em app. Então, quando acontece essa desmaterialização, é a hora que ocorre a desmonetização, que é o quinto D.
que é a hora que essa tecnologia ela realmente ela cresce, ela consegue ir para todos os lugares, porque você não tem um custo fixo alto por trás e o mais importante é a rede, os dados que ela podem trazer. Isso vai ter mais valor. A gente está falando de dados durante algum tempo aqui. Quando a gente fala de desmonetização, os dados são mais importantes do que, de fato, o valor que a gente cobra. Isso a gente vê exemplo de Netflix, em alguns exemplos que a gente tem. E, por último, vem a democratização. Aqui eu coloco o exemplo do GPS e do Waze, ou do Google Maps. Basicamente, você consegue atingir boa parte, ou 90% da população, sem cobrar. E o lucro vai vir de outra forma, e não cobrar um ativo fixo. Podia. Muito bom, Jorge. E com, com esse tópico agora abordado pelo Jorge, nós vamos entrar no quarto tópico, né, da nossa apresentação de hoje, onde nós vamos falar sobre todos esses passos, digamos assim, onde nós testamos a tecnologia dentro dos nossos negócios, das nossas empresas, né, como nós buscamos processos para melhorar os nossos negócios. Afinal de contas, como que nós chegamos a um estágio de inovação transformadora, até mesmo de inovação contínua, porque a inovação ela deve ser contínua, né? Nós não devemos jamais parar, né, a nossa evolução, né? Então, quais são os mecanismos, quais são os processos para nós chegarmos nesse patamar e que combinações podem mudar o jogo de uma forma geral e como nós podemos mudar isso dentro dos nossos negócios, dentro das nossas empresas. Então, nesse quarto tópico, nós vamos falar sobre esse tipo de combinação e as ferramentas e forças que vão contribuir para isso. Nós vamos ver alguns estudos de caso e vamos falar também sobre pensamento estratégico voltado para a inovação e o futuro da inovação, o que nós podemos vislumbrar no horizonte. Então, vamos a isso. Em termos de combinação de ferramentas e forças, eu volto lá no começo dessa nossa conversa de hoje, né, onde nós falávamos sobre a tecnologia, falávamos sobre os dados, mas não podemos esquecer que no centro disso tudo, da utilização dos dados, os dados que são nossos, que nós partilhamos, no centro da tecnologia, no centro do desenvolvimento dessas tecnologias, estamos nós, humanos. Ou seja, o humano está no centro da AI. E, portanto, a criatividade é transformadora. E eu coloco uma provocação aqui. Será que, diante de todas essas informações, diante de todo esse contexto que nós podemos visualizar hoje, no nosso dia a dia e nos nossos negócios, nas nossas empresas, será que realmente são os dados responsáveis por essa transformação? Será que são realmente os dados o grande petróleo desta nossa nova era? Ou será que não seria a nossa criatividade humana a grande transformadora e, portanto, o grande petróleo dessa nossa era? Então, deixo esse questionamento para depois nós, se tivermos um tempinho, ainda falarmos a respeito. E, diante disso, podemos também questionar o que é realmente inovador? O que é que realmente transforma as empresas? O que transforma não é exatamente a tecnologia. A tecnologia por si só, ela pode existir, mas isoladamente. E ela não será nada sem a nossa capacidade de combinar essas ferramentas que estão à nossa disposição, mas as nossas forças, enquanto seres pensantes, enquanto estrategistas, diretores, gerentes, nós somos especialistas em pensar. É nisso que nós temos que colocar as nossas forças, usar essas forças para desenvolvermos os nossos negócios, os nossos projetos. Aqui nós temos um exemplo muito clássico, e clássico, nós estamos a ver inclusive música clássica aqui no vídeo, mas é um exemplo bastante lúdico, para mostrar que aqui a Orquestra Filarmônica da Filadélfia, projetou este ecrã onde os instrumentos ao serem tocados com as melodias que estavam ali a serem ouvidas por essa inteligência artificial
criava imagens e projetava essas imagens neste ecrã gigantesco que ficava no palco em tempo real. O que nós podemos tomar aqui como uma breve lição? Aqui nós temos uma tecnologia associada a algo que é puramente humano, o talento musical e o que nós conseguimos desenvolver até hoje com as nossas capacidades. E hoje nós podemos olhar e dizer assim, mas isso é somente um concerto, né, onde tem um ecrã muito especial, é fantástico, é encantador, mas nós não podemos esquecer que este tipo de ação que transforma o cenário que nós tínhamos como tradicional. Hoje, as novas gerações estão a ser atraídas pela tecnologia. Hoje, neste concerto, existem centenas de espectadores que são jovens e que estão lá para assistir um concerto, motivados não só pela música clássica, mas muito mais do que isso, estão a ser atraídos por essa tecnologia. Então, nós também temos de pensar nesses novos consumidores, nessa nova geração que está a vir, que já interage tanto com a tecnologia. Então, para eles, isso é ainda mais natural. E nada melhor do que nós utilizarmos as nossas forças, as nossas capacidades para tornar esse ambiente tecnológico muito mais natural e amigável para todos nós. E por que não atrair novos admiradores e por que não também pensar que isso pode ser o resultado, ou melhor dizendo, ou pode ser o grande impulsionador para que nós mantenhamos e também possamos preservar muito da nossa história, muito da nossa sociedade, muito dos nossos conhecimentos. Aqui eu trago para vocês algumas das grandes empresas que fizeram essa transformação no mercado. Anteriormente, nós vimos ali um cenário completamente tradicional, né, voltado à música, à arte, mas nós temos isso em vários setores. E aqui alguns exemplos, breves exemplos aqui, muitos vocês já devem conhecer, Tesla, que trabalhou, vamos dizer assim, pensou, eles desenvolveram algumas estratégias, mas essas estratégias de, por exemplo, eletrificação de veículos, autonomia da condução e as inovações na cadeia de suprimentos e baterias impulsionou um outro setor do mercado e transformou essa indústria automotiva. Hoje, por exemplo, nós vemos uma gama muito maior de veículos elétricos e empresas a competirem nesse mercado. E não só, nós vemos diversas empresas que estão a investir na capacidade de colocar na nossa rua, em todos os lugares onde vamos, os dispositivos para carregar esses veículos elétricos. Então, isso mudou, realmente mudou o jogo, mudou e transformou a indústria automotiva. Um outro exemplo que nós temos aqui também da mesma companhia, que é o caso do SpaceX, que está a transformar, ou melhor, vamos colocar dessa forma, nos colocou numa nova corrida espacial. Agora, uma corrida onde nós olhamos para o espaço com outros olhos, com outra expectativa. E isso democratizou também a nossa conversa, o nosso conhecimento, para falarmos sobre o espaço. Hoje, por exemplo, essa mudança proporcionou também a evolução das impressoras 3D. Hoje nós temos empresas que trabalham, startups que trabalham com a produção de equipamentos, de dispositivos para construção de foguetes com imensas tecnologias de impressão 3D. Então, isso também já está a mudar, isso tem a crescer cada vez mais. Um outro exemplo nós temos aqui em um outro setor, que é o da alimentação, é o caso da Beyond Meat. A Beyond Meat disruptou a indústria alimentícia no momento que passou a trabalhar diferentes produtos e a combinação desses diferentes produtos para a produção de alternativas à carne animal, à proteína animal. E hoje nós vemos uma gama imensa de produtos que utilizam de novas tecnologias dentro do setor da alimentação para focar em um alimento mais saudável e que seja mais sustentável. Então, nós vemos hoje todo um pensar, todo um estudo, uma base de pesquisas voltada para esse setor. A Beyond Meat não foi a primeira, não será a última, muito provavelmente, mas nós temos aqui realmente diversas startups que estão a pensar na combinação de produtos, mas não só, também estão a investigar, muitos já devem ter ouvido, na produção de carne animal, sim, mas através do ADN.
Então, isso já está em teste no laboratório e aconteceu já há algum tempo de serem resgatados, inclusive, o ADN e a produção de carne de animais que já não existem mais no nosso planeta. Então, nós talvez venhamos aí a conhecer esses produtos no futuro próximo. Um outro exemplo aqui que nós temos é o da Revolut. A Revolut foi muito interessante no setor das finanças. Ela desafiou os bancos tradicionais e hoje o que nós vemos é uma gama também bastante grande de serviços de fintech e esses serviços tendem a crescer cada vez mais. Como já mencionado, nós temos aqui a relação da tecnologia que se beneficia do blockchain, nós temos também o uso das criptomoedas, então os serviços financeiros estão a mudar cada vez mais, nós vamos ver esse impulsionamento muito mais adiante, então nós podemos ficar de olho também nisso. E como também já foi mencionado, mas é sempre importante trazer aqui a biotecnologia. A biotecnologia, hoje, com os recursos que nós temos, as empresas conseguem chegar a descobertas que antes nós não conseguíamos. A análise de tratamentos e a análise de resultados, de testes que nós não conseguíamos antes. Hoje, a análise genética com a análise que nós temos hoje, nós podemos chegar a tratamentos das doenças com mais precisão e com maior agilidade. E aqui eu podia, inclusive, voltar um bocadinho atrás e falar tanto do uso da GenAI, mas também das IoTs, que fazem a predição dos resultados das doenças que podem surgir, tudo com base na análise genética. Então, hoje nós podemos pensar que a medicina, a saúde, a farmácia tem um grande potencial para evoluir. E não podemos deixar de falar disso e de discutir a respeito, porque somos nós, ou beneficiários, ou também transformadores e participantes dessa nossa nova fase, né? Dessa nossa era evolutiva. Mas, quando nós olhamos para tudo isso, pensamos, bom, nós temos grandes empresas gigantes a evoluir e a desenvolver projetos. Será que nós também conseguimos fazer isso? O Jorge trouxe aqui algumas técnicas, alguns processos, e eu trago mais alguns aqui para partilhar convosco, que é como nós podemos, então, desenvolver um pensamento estratégico focado na inovação e pensar de forma a manter a inovação contínua dentro das nossas empresas. O primeiro ponto é pensar no propósito e na estratégia das nossas empresas, mas não só pensar, discutir e consolidar o propósito e a estratégia. Nós também precisamos trabalhar o comportamento e os princípios que colocam a estratégia e o propósito em prática, ou seja, propósito e estratégia sem prática são somente palavras jogadas ao vento, onde nós colocamos nos nossos websites, colocamos nos nossos materiais de comunicação, mas isso precisa ser posto em prática, como rotina, e essa informação precisa circular entre todos os colaboradores, entre todas as áreas de atuação dentro das nossas empresas. Para além disso, nós precisamos nos utilizar de sistemas de gestão que reforcem esses comportamentos e estes princípios por meio de um conjunto de processos. Ou seja, nós precisamos utilizar aqui os sistemas de gestão de forma eficaz e automatizada para que reforce esses comportamentos, que estimule esse comportamento, que nós possamos realmente pôr em prática, executar isso de forma contínua. Para além disso, nós precisamos constantemente refinar esses sistemas associados à entrega de valor para eliminar desperdícios. E quando eu refiro desperdícios, devemos pensar também nos desperdícios de tempo. Devemos nós, gestores, diretores, focarmos nas estratégias e deixarmos para o lado da automatização aquilo que é uma tarefa rotineira. Nós devemos dedicar o nosso tempo para pensar nas estratégias. E, por último, não menos importante, é sim utilizar a tecnologia, mas aplicar a tecnologia para aumentar as nossas capacidades, ao invés de simplesmente substituirmos os humanos por máquinas, que é um debate bastante recorrente. Nós não vamos substituir humanos por máquinas, mas nós vamos evoluir as nossas capacidades, desenvolver as nossas capacidades para que nós possamos utilizar melhor as máquinas.
E aqui nós temos até o fundo, nesse ecrã, nós temos um gráfico, né, da inovação, onde nós podemos pensar onde é que nós estamos inseridos nesse gráfico da inovação. Será que nós somos inovadores? Será que somos early adopters? Será que nós somos pragmatistas? Eu desafio que nós sejamos menos pragmatistas e possamos ser mais inovadores, mais tech-entusiastas para explorarmos essas tecnologias. Por último aqui, eu trago também mais uma provocação, mas acho que isso é interessante de partilhar convosco. Nós falamos aqui de tecnologias que já estão em uso, de práticas, de processos que já estão no nosso dia a dia e dos quais nós podemos nos apoderar para utilizar e extrair resultados exponenciais. Mas devemos ficar atentos, porque esses gráficos, que não são nada lúdicos, são resultados de estudos, de não só tech-entusiastas, mas professores e pesquisadores de uma base global. E aqui eu só trago 2 gráficos desses, um da Now and Next e outro da Imperial College London, onde esses grupos de pensadores estão a olhar para o futuro e a tentar predizer o que é que nós veremos. No gráfico mais colorido aqui à esquerda, nós podemos ver linhas que circulam por diversos setores da nossa sociedade. Nós temos tanto a área da biomedicina, nós temos da green tech, nós temos fintech, nós temos marketing, nós temos vários setores que serão impactados, e nós podemos olhar para futuros mais otimistas e também mais pessimistas para evitarmos esses cenários pessimistas. E no bloco da direita nós também temos algumas breves predições em diferentes setores, e nós podemos olhar nesse cenário mais próximo, um pouco mais adiante e outro mais avançado. E isso pode ser tão avançado, né, nos próximos anos, que algumas dessas tecnologias vocês podem olhar e nós podemos olhar e dizer assim, mas isso eu já vejo de alguma forma a nascer no horizonte, mas tem muitos outros que talvez não estejam aí a aparecer no nosso cenário, no nosso dia a dia. Por exemplo, né, nós falávamos de novos materiais, de novos processos, de novos utilização, falávamos da robótica, falamos hoje dos humanoides também, muito brevemente, mas existem sim alguns assuntos dos quais nós ainda não podemos falar. Então, não é que esses assuntos, esses temas não estejam sobre a mesa, eles estão sobre a mesa, porém, ainda não vamos trazer esses tópicos, mas num futuro muito em breve, nós certamente teremos esses novos recursos, essas novas tecnologias ainda mais avançadas na nossa linha do horizonte. Então, pensemos nisso, fiquemos com isso em mente, para nos projetarmos como tech-entusiastas, como inovadores e, vamos dizer, por que não nos colocarmos aqui como realmente precursores de alguma nova transformação. Por hoje, era isso que nós tínhamos aqui para transmitir a todos. Esperamos que tenham apreciado os conteúdos que nós trouxemos. Devo dizer aqui que lembrar, né, que nós temos aqui o nosso QR Code, que vocês podem, né, efetivamente colocar algumas dúvidas, partilhar dos vossos desafios, porque nós teremos muito gosto em continuar este diálogo. Esse é só o começo, né, dessa nossa conversa. Depois nós vamos responder a todos os e-mails, todas as dúvidas e desafios que chegarem até nós. Nós vamos trabalhar isso internamente, discutir com essa equipe e teremos muito gosto em partilhar também mais conhecimentos com todos que estiveram aqui hoje. Infelizmente, nosso tempo acabou, né? Nós não teremos aqui a possibilidade de fazer um Q&A, né, para nós podermos responder em tempo real agora a esses desafios, mas não deixem de partilhar conosco, né? Esperamos vê-los em breve ou conversarmos em breve, né? Eu sou Ariadne, né? Sou CEO e Business Specialist, né, em inovação. É um tema que nós trabalhamos recorrentemente na Inove4. A Inove4 é uma boutique de Business Innovation, uma empresa portuguesa também com base no Brasil, né, de onde fala o meu colega George, de São Paulo. E teremos muito gosto em tê-los próximos de nós, para nós evoluirmos juntos. Muito obrigada.